Abra sua Bíblia no livro de Levítico, Levítico capítulo 9. Nesta ocasião nós vamos examinar os capítulos 9 e 10 de Levítico. Estamos nesta jornada através deste livro, tão fascinante quanto desafiador, não é? E para começarmos, eu convido você a ler comigo no capítulo 10, no verso 1 ao 3. E nesta noite eu quero pensar sobre sacrilégio. Levítico 10, de 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que o Senhor havia ordenado. Por isso o fogo saiu da presença do Senhor e os devorou. E Nadab e Abiú, os filhos de Arão, dois dos filhos de Arão, morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor declarou: mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximam de mim. Mostrarei minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Até aqui a palavra de Deus. Imagine alguém invadindo sua casa e com desdém destruindo ou desrespeitando aqueles objetos que você mais preza. Não me refiro apenas a itens de valor financeiro como peças de arte e joias, mas aqueles itens carregados de significado. Fotografia de família, carta de um ente querido, presente de um momento especial, ou digamos até mesmo as cinzas do corpo de uma pessoa amada, cremado e que foi guardado com carinho. Como você se sentiria se alguém entrando na sua casa desdenhasse ou destruísse isso? Provavelmente você ficaria indignado, triste. Talvez sentiria até raiva, porque esses objetos não são apenas coisas, esses objetos representam uma extensão da sua memória, ou de suas memórias, e do que você ama. Quando algo tão precioso é tratado com tal descaso, com tal irreverência, a dor é pessoal, porque aquilo que consideramos sagrado foi desonrado. Isso é sacrilégio. O sacrilégio no contexto espiritual carrega um peso semelhante, mas em uma dimensão ainda mais profunda. Sacrilégio não é apenas uma ofensa a objetos ou rituais religiosos. O sacrilégio é um desrespeito direto a Deus e ao que Deus mesmo consagrou como santo. É como se alguém adentrasse o espaço onde o Criador imprimiu sua marca e o tratasse com desdém, roubando-lhe a glória. Assim como sentimos dor ao ver algo precioso ser desprezado, destruído,
Eu jamais vou me esquecer da ocasião em que eu precisei acompanhar uma mãe ao IML em São Paulo, para que a mãe fizesse reconhecimento do corpo do filho. Ele estava desaparecido há mais de 15 dias, e eu acompanhei esta mãe, imagina, um bebê, gerou essa criança, esse bebê veio ao mundo, cresceu, aquele corpinho sagrado para aquela mãe, foi encontrado morto num matagal da cidade de Campinas. E assim que eu entrei com ela, que eu olho à minha direita sobre aquelas mesas de aço inox, o crânio do filho. Imediatamente eu a abracei e virei-a para que ela não visse aquilo, porque até hoje essa imagem me marca. Imagine a mãe tendo visto aquilo. E no que eu a viro, ela olha no chão e vê o par de tênis que ela havia dado para ele no último Natal. Todo sujo de sangue, terra. E ela quis correr para abraçar e dizer, mas ela disse, é dele, é ele. Eu disse, então basta, e saí com ela. Sacrilégio o que fizeram com o corpo do seu filho. Descobriu-se depois que ele foi morto a facadas, e seu corpo foi jogado no matagal e lá apodreceu por todos os dias que passou lá. Assim como nós sentimos dor ao ver algo que amamos, precioso, ser desprezado, o sacrilégio fere o coração de Deus. Porque o sacrilégio é uma afronta àquilo que Deus santificou e Deus mesmo chamou, declarou digno de reverência. Essa analogia nos ajuda a compreender a seriedade desse ato e a refletir sobre como nós tratamos nossas vidas, ou sobre como nós tratamos em nossas vidas o que Deus declarou sagrado. O sacrilégio é definido como o ato de profanar ou de tratar com irreverência algo considerado sagrado, seja um objeto, um lugar, um rito, ou prática relacionada a Deus e ao culto. O termo sacrilégio deriva do latim sacrilegium, que significa roubo de coisas sagradas. No âmbito religioso, representa uma violação da santidade de Deus ou de algo que é consagrado a Deus, podendo se manifestar o sacrilégio de diversas formas. Entre essas manifestações de sacrilégio, está o desrespeito intencional, como a depreciação, a zombaria, o deboche, e até a destruição de símbolos sagrados, incluindo a Bíblia, a cruz, imagens, as ordenanças, batismo e ceia, ou sacramentos, locais de culto. Outra forma ocorre no uso impróprio de objetos sagrados, quando itens destinados ao culto são empregados para finalidades banais ou irreverentes. Há ainda os ritos profanados, quando celebrações bíblicas são realizadas sem o devido zelo ou de uma maneira desrespeitosa. Por fim, a conduta inadequada de líderes no púlpito, diante de suas igrejas. A conduta inadequada dos crentes que desonram o seu Deus por seus comportamentos, que desonram o serviço e a dignidade do ministério cristão. Tudo isso se configura um sacrilégio.
Na teologia cristã, o sacrilégio é reconhecido como um pecado gravíssimo, porque ofende diretamente aquilo que há mais precioso no universo, a santidade de Deus. E aquilo que o próprio Deus separou ou santificou para fins sagrados. E essa verdade encontra eco aqui em Levítico 9 e 10, que traz uma mensagem profundamente relevante para esta geração atual. Nós vivemos em tempos, meu povo, caracterizados pela irreverência, pelo desrespeito generalizado, nos quais, em nome de uma suposta liberdade de expressão, muitos marcham em passeatas, ostentando com orgulho suas paixões e práticas, que nada mais são do que pecados expostos, e tudo isso sem o menor pudor. Embora o sacrilégio tenha marcado a história da humanidade, isso é fato, parece que nunca houve uma geração tão orgulhosa em exibir seu desprezo por tudo aquilo que é sagrado e santo para Deus. A mensagem de Levítico 9 e 10 apresenta um alerta poderoso, enfatizando a seriedade e a reverência necessárias ao lidarmos com o que é santo. Este texto é extremamente relevante para os dias atuais, porque nos desafia a reconsiderar o valor da santidade num mundo que frequentemente a despreza. Recapitule comigo, nós estamos estudando desde Gênesis, e se Deus permitir chegaremos a Apocalipse. Nós estamos estudando em blocos, nos cultos de domingo à noite, os livros da Bíblia. Nós já passamos por Gênesis. Em Gênesis, Deus, Criador dos céus e da terra, estabeleceu uma aliança com Abraão e a sua descendência. Em Êxodo, Deus redimiu esse povo do Egito e consolidou uma aliança ao entregar a lei a Moisés lá no Sinai. E nós vimos que o livro de Êxodo encerra-se com a construção do tabernáculo, Êxodo de 35 a 40. E é neste ponto, quando o tabernáculo é concluído, que começa Levítico. Levítico tem início nos capítulos de 1 a 7, apresentando para nós um manual detalhado sobre os sacrifícios a serem realizados no local sagrado, o tabernáculo. E tendo entregado o manual de sacrifícios, no capítulo 1 ao 7, a sequência de Levítico mostra o Senhor entregando a Moisés agora instruções específicas para o serviço sacerdotal no tabernáculo. De 1 a 7, o sacrifício necessário para se entrar na presença de Deus. Do 8 ao 10, o sacerdócio necessário, apto, para que a oferta seja levada a Deus. E aí, a partir do capítulo 11, Levítico, até o final do livro, vai falar sobre como andar diante de Deus. Então, de maneira muito simples, do 1 ao 10, como adorar a Deus. Do 11 ao 27, como andar diante de Deus. Do 1 ao 7, o sacrifício que abre para nós o caminho até Deus, e do 8 ao 10, o sacerdócio que precisa levar o sacrifício a Deus, e nós vimos que em Jesus nós temos os dois, o sacrifício perfeito e o sacerdócio imaculado. Estudamos Levítico 8 na última mensagem. Nós vimos que no capítulo 8 de Levítico está o ato de consagração de Arão. No capítulo 9
está a instalação do sacerdócio e no capítulo 10 a violação do sacerdócio. No capítulo 8, nós vimos sobre consagração para o serviço. Nós dissemos que em Cristo todos nós somos sacerdotes diante de Deus e, portanto, prestamos serviços a Ele. Não apenas o pastor, mas o pastor é aquele que capacita os santos para que os santos desempenhem o ministério. Recapitulando rapidamente, no capítulo 8, de 1 a 5, nós vimos como pessoas comuns precisam ser chamadas por Deus. A iniciativa é de Deus no capítulo 8. A iniciativa graciosa de Deus, de 1 a 5, versos de 1 a 5, Deus graciosamente chamando Arão, ninguém menos do que o líder do episódio do bezerro de ouro em Êxodo 32. Deus que dá sempre uma segunda chance. A graça de Deus dizendo: Arão, eu vou te usar. Por intermédio de Moisés, Arão foi apresentado, tal como um animal é apresentado em oferta, a linguagem é a mesma, o verbo apresentar, quando diz que Moisés apresentou Arão, até então esse verbo só tinha sido usado para falar de se apresentar um animal em sacrifício, e é daqui, creio eu, que Paulo tira Romanos 12, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Arão é apresentado por Moisés diante da congregação. Versículo 6, como pessoas pecadoras, nós precisamos de purificação, a lavagem de Arão e de seus filhos com água, no capítulo 8 ainda. No capítulo 8 também, de 7 a 9, e o verso 13, vimos que como pessoas inadequadas, nós precisamos ser equipados, as vestes sacerdotais, nós estudamos. Do 10 ao 12, como pessoas não qualificadas, nós precisamos ser capacitados, o óleo da unção. Do verso 13 ao 32, vimos que como pessoas comuns, nós precisamos de santificação, e aí vimos a apresentação dos sacrifícios em prol dos sacerdotes. E do 33 ao 36, encerrando o capítulo 8, vimos que como pessoas inexperientes, nós precisamos ser moldados, e isso leva tempo. Por isso que eles tinham que permanecer dia e noite, por 7 dias, à entrada da tenda do encontro. E aí o capítulo 8 se encerra com estas palavras, Levítico 8:35, leia comigo. Levítico 8:35, agora permaneçam à entrada da tenda do encontro, dia e noite, por 7 dias, e cumpram todas as exigências do Senhor. Se não o fizerem, morrerão, pois foi isso que o Senhor me ordenou. Arão e seus filhos fizeram tudo que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. E aí nós concluímos a exposição passada dizendo que o sacerdócio não foi uma invenção humana, não foi uma conveniência sociológica, mas uma instituição divina para aqueles chamados a interceder entre Deus e o povo de Deus, aqueles que hoje ocupam funções similares no serviço cristão, e em Cristo todos nós ocupamos. Somos, portanto, igualmente chamados a obedecer ao Senhor com o mesmo zelo, com a mesma reverência, e é por isto que Pedro escreveu o que está em 1 de Pedro 2, de 4 a 5. Dizendo que nós nos aproximamos de Cristo, e nós também somos pedras vivas, templo espiritual dedicado a Deus, sacerdotes santos para oferecermos sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Que privilégio! Chegamos ao capítulo 9. A realização do serviço.
No capítulo 8, nós vimos a consagração para o serviço. No capítulo 9, a realização do serviço. Feita a consagração, que está no capítulo 8, agora vai ter início o serviço sacerdotal propriamente dito. A inauguração do sacerdócio. O sacerdócio de Arão foi inaugurado com a primeira série de sacrifícios realizados em favor do povo, conforme está descrito aqui no capítulo 9, verso 1 a 24. E observe o seguinte, já no início do capítulo 9, as instruções de Moisés a Arão exigiam uma série completa de sacrifícios. Mas está inserido aqui no verso de 1 a 4 do capítulo 9 uma grande promessa. A promessa de que o Senhor se manifestaria ao povo. Moisés também explicou à Assembleia dos Santos ali reunidos os procedimentos sacrificiais, reiterando que Deus se manifestaria entre eles. Leia comigo e preste atenção em alguns destaques. Capítulo 9, verso 1. No 8º dia depois da cerimônia de consagração, tal como Deus disse que tinha que ser. Eles tinham que esperar 7 dias, tempo investido na presença de Deus. E nós dissemos bastante na semana passada, e reforço ainda hoje, com base nisto, no 8º dia. E teólogos interpretando este texto diz que tal como fora necessário 7 dias para Deus criar todas as coisas, era necessário 7 dias para um sacerdote estar pronto para o serviço. Portanto, leva tempo, crente. Sabe qual é o melhor amigo da verdade? O tempo. O tempo mostra tudo. Nada fica encoberto. Então, no 8º dia, depois da cerimônia de consagração, Moisés reuniu Arão, os filhos de Arão e os líderes de Israel, e Moisés disse a Arão: escolha um bezerro para oferta pelo pecado. No verso 3, fala do holocausto. E o capítulo 9 ainda, no fim do verso 4, diz assim: pois hoje o Senhor aparecerá a vocês, façam sacrifício pelo pecado, faça o holocausto, e não perca a expectativa, vocês estão fazendo tudo isto, porque a glória do Senhor se manifestará a vocês, porque é muito fácil, na caminhada cristã, a gente colocar os olhos apenas nos ritos, e nos esquecermos de que o que importa é a manifestação gloriosa de Deus. Aí o verso 5 diz que o povo trouxe todas essas coisas à entrada da tenda do encontro, conforme Moisés tinha ordenado. Toda a congregação, toda a comunidade se aproximou, permaneceu em pé diante do Senhor. Então Moisés disse: é isto que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor lhes apareça. O que se tira daqui? Primeiro, o serviço a Deus requer de nós tempo investido na presença de Deus. Verso 1. Os animais que foram trazidos para as ofertas, versos 2 a 5, fala da disposição de entregar o melhor, o imaculado para Deus. O verso 4 fala que no culto a Deus devemos sempre nos aproximar de Deus com grande expectativa de que Deus mesmo se manifestará em glória. Enquanto eu pensava sobre isso, eu pensava em nossos cultos, crentes. Eu pensava no seguinte: será mesmo que você, quando se prepara para vir à igreja, você vem com a expectativa de que a glória de Deus se manifestará a você?
Eu penso que a maioria de nós não se achega com essa expectativa. A maioria de nós não vem aqui com a expectativa de que Deus se manifestará na sua palavra. Que Deus revelará os segredos do seu coração, Deus trará luz, Deus trará conforto, Deus te exortará, Deus te corrigirá, Deus te consolará, Deus se manifestará. A glória de Deus. A gente precisa se aproximar do culto a Deus com essa consciência. O verso 5, quando diz que eles fizeram tudo conforme Moisés tinha ordenado, nos ensina que tudo deve ser pautado nas Escrituras. E quando o verso 6 diz que é isto que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor lhes apareça, isso nos ensina que tudo o que acontece na sua vida e no culto que você presta a Deus na igreja, tudo é para a glória dEle. A primeira oferta realizada por Arão consistiu no verso 2 de uma oferta pelo pecado, um holocausto no verso 3, oferecidos em favor dele mesmo, e simboliza aqui a necessidade dele próprio de purificação antes de interceder pelo povo. Sabe por quê, gente? Porque servir e adorar a Deus requer, antes de tudo, propiciação pelos pecados. Derramamento de sangue. Martin Lloyd Jones dizia que o cristianismo é uma religião de sangue, e é mesmo. Tira o sangue de Cristo do cristianismo e você tem nada. Quantos de nós têm essa consciência de que nós nos movemos e existimos em Deus e somos chamados a servir e, portanto, somos aptos para servir, não porque haja em nós alguma habilidade suprema, mas por causa do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. É impressionante. Antes de Arão e seus filhos oferecerem sacrifícios pelo povo, eles tinham que oferecer por si mesmos. Verso 7 diz que em seguida Moisés disse a Arão: vem até o altar e apresente a sua oferta pelo pecado, para fazer expiação por si mesmo e pelo povo. Verso 8 diz que Arão foi até o altar, matou o bezerro como oferta pelo pecado por si mesmo. Seus filhos lhe trouxeram o sangue, e Arão molhou o dedo nele e colocou nas pontas do altar. O restante do sangue Arão derramou na base do altar, queimou no altar a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Um parênteses, quem é churrasqueiro aqui sabe disso. A picanha, por gostosa que seja, quando cai na brasa e queima, qual é o cheiro da picanha no fogo? Cheiroso? Fede. Carne queimada no fogo fede. E eu posso sentir aqui no altar a gordura sendo queimada, os rins, o lóbulo do fígado da oferta sendo queimados. O odor disso era horrível. E era horrível para lembrá-los de que o pecado é fedorento, é horrível. Porque era oferta pelo pecado. Além do simbolismo de se entregar o melhor, as melhores partes e tudo mais, existia aqui o simbolismo de se entregar as entranhas. O sacrifício vai tudo que você é e tem no mais íntimo. E quando isso tudo é queimado, fede, porque o pecado nos destruiu.
somos de jeito nenhum cheirosos. Fica sem desodorante uns 2 dias. A carne e o couro, diz o verso 11, serão queimados fora do acampamento. Então, verso 12, Arão matou o animal para o holocausto, seus filhos lhes trouxeram o sangue, e ele derramou em todos os lados do altar, entregaram-lhe cada um dos pedaços do holocausto, incluindo a cabeça, e ele os queimou no altar, lavou os órgãos internos e as pernas, e os queimou no altar, junto com o restante do holocausto. Em seguida, houve uma oferta pelo pecado, um holocausto, uma oferta de cereais e uma oferta pacífica, todas relacionadas em favor do povo, feitos sacrifícios pelos sacerdotes. A partir do verso 15, se oferecerá sacrifícios pelo povo. Do verso 15 ao verso 16, olha aí na sua Bíblia, a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto que se ofereceu pelo sacerdote, ofereceram-se agora pelo povo. Mas 2 outras ofertas são acrescentadas, que não haviam sido oferecidas antes pelos sacerdotes. A oferta de cereal, no verso 17, e a oferta de paz. Mostrando aqui a necessidade de eles também terem comunhão entre eles, porque é isso que o sacrifício de Cristo promoveu, a comunhão entre o povo. Por isso que eu fiz questão de hoje à noite chamar o Clébio aqui à frente e ver a obra maravilhosa que Deus está fazendo na vida dele, pelo simples fato de que ele achou a família dele, a família de fé. Então, todas as ofertas realizadas em favor do povo, demonstrando que os sacerdotes estavam intercedendo por eles. E para mim a lição aqui é que Cristo crucificado é o que nós devemos oferecer às pessoas, porque foi isso que Arão ofereceu a Deus por essas pessoas. Portanto, decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Oferta de paz, no verso 18, paz com Deus, paz uns com os outros, porque dessa oferta eles poderiam também comer entre eles. A oferta de cereais, paz com Deus, paz uns com os outros. Consagração de tudo que eu tenho, minhas ofertas, meus cereais, minhas colheitas, tudo do Senhor. Após o cumprimento dessas ofertas, Moisés e Arão abençoaram o povo, enquanto o povo desfrutava da oferta pacífica, versos 22 a 24. Leia comigo. Por fim, Arão ergueu as mãos na direção do povo e os abençoou, depois de apresentar a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta de paz. Ele desceu, Moisés, Arão ergueu a mão e depois Arão desceu do altar. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. E quando voltaram, abençoaram o povo novamente. E olha o resultado. A glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura no altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Eu sei que escandaliza dizer nos dias de hoje que cristianismo é uma religião de sangue, mas não do sangue de outras pessoas que derramamos em guerras, não, o sangue de Cristo. Choca as pessoas, porque elas não conseguem se dar conta de que o pecado, antes de tudo, é chocante para Deus, é terrível para Deus. E a única maneira de Deus restabelecer paz com o homem e a mulher criados à sua imagem, conforme a sua semelhança,
é a entrega do sangue do seu próprio Filho, perfeito, sem pecado, sem mácula. É chocante para muita gente isso. Mas o que essas pessoas deixam de notar é que o fim de tudo isso é exatamente a alegria de que se fala aqui no verso 24. Você percebe que este capítulo ele termina com uma boa nova de grande alegria. Uma boa notícia de grande alegria. O povo gritou de alegria, o povo se prostrou com o rosto no chão, de alegria e reverência. Porque como era possível esse Deus tão glorioso, tão santo, depois de tudo o que eles fizeram no bezerro de ouro, lá no deserto, local onde ali eles estavam, tudo isso aqui está acontecendo no mesmo local, não se esqueçam disso, o povo está parado no mesmo local onde o bezerro de ouro tinha sido erigido e tudo mais. O grande espanto, portanto, não é o fato de que Deus se manifestou ou pediu sangue para se manifestar a eles. O grande espanto não é o sangue. O grande espanto é como Deus ainda, em graça e misericórdia, estipulou uma maneira de esse povo tão pecador ainda ter acesso à glória dele. O fogo sai da presença do Senhor, consome o holocausto, a gordura no altar, e quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Eu pergunto a você hoje à noite, você desfruta dessa alegria? De poder saber que você tem acesso livre a Deus pelo sangue de Jesus? Sim, há momentos em que a escuridão desce sobre a nossa vida, as nuvens escurecem o céu. Mas ainda assim, lá no fundo, há uma faísca de esperança, porque ainda assim, lá no fundo, mesmo em meio às noites negras da alma, você sabe que tem um Deus a quem orar, e Ele te ouve. Você tem acesso a Ele, e Ele te ouve, e você pode fazer das palavras do salmista, as suas palavras: esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu, e agiu por mim. É Ele quem me faz andar de cabeça erguida. Não vai dizer isso o salmista no Salmo de número 3? Então o que nós temos aqui é um Deus gracioso, que desde a eternidade o Novo Testamento vai nos informar, na sua presciência, escolheu entregar seu único Filho nas mãos de ímpios e de pecadores que o crucificaram, que o mataram, que derramaram o sangue santo dele, sepultaram ele numa sepultura que nem dele era, e no terceiro dia ele ressuscita vitorioso, como que dizendo: saiu da presença do Senhor o fogo de Deus e consumiu o holocausto, um novo e vivo caminho nos foi aberto, e agora nós podemos gritar de alegria na presença dele e prostrar com o rosto no chão. Nesse evento climático aqui, de Levítico 9, esse fogo que desce e consome, o Senhor estava demonstrando que Ele havia aceitado tanto os sacerdotes quanto o povo. E isso aqui é impressionante, porque Deus poderia já ter consumido o ser humano, não era nem no deserto, depois do bezerro de ouro. Deus já poderia ter consumido, matado essa raça no ninho, quando Adão e Eva pecaram. Até porque Ele havia dito: no dia em que desse fruto vocês comerem, certamente morrerão. Só que fisicamente eles não morreram de imediato, mas espiritualmente sim. E a morte espiritual significa exatamente isso.
Você não acorda naturalmente com apetite para Deus. É igual o jardim, nosso belo jardim, que foi agora recentemente refeito. Para manter a grama linda e as plantas lindas, há de vir aqui jardineiro regularmente. Porque se você entregar o jardim a ele mesmo, o belo é consumido pelas ervas daninhas. Então, prova de que nós morremos é que ainda que nos sintamos vivos, ainda que podemos fazer planos e viagens e comprar e desfrutar das coisas boas deste mundo, ainda que nos sintamos vivinhos da Silva, depois daquela aula de spinning, Deus te abençoe, ainda que você se sinta vivo, você sabe que por natureza você não deseja Deus. Seu coração compete com a glória de Deus, seu coração deseja outras coisas, ídolos. Você cobiça o homem que não é seu, a mulher que não é sua. Você deseja resolver no braço e na força e no grito, ou fazendo cara feia, ou ignorando, ou menosprezando, ou acusando, enfim, você tem provas o suficiente na sua própria vida. Se você for honesto consigo mesmo, honesta consigo mesma, você tem provas na sua própria vida, no seu próprio coração, do quanto seu coração, por natureza, não deseja Deus. A menos que ele entre e triunfe sobre essa vontade escrava do pecado. E ele nos comprou essa possibilidade com o sangue do seu próprio Filho. Ele comprou para nós o Espírito, que nos fere a todo instante. É uma mescla de feridas com alegrias. Nem tanto uma, nem tanto a outra, para que Deus jamais nos perca. Para que nós jamais fujamos para bem longe dEle, e aí com graça e amor Ele nos mantém nele, com Ele. Esse sacrifício, esse sangue derramado, é para que você possa primeiro ver a glória de Deus, como eles aqui viram, a glória do Senhor apareceu a todo o povo, Levítico 9:23. Por isso que tem que ter sangue, para você poder ver a glória de Deus. Do contrário, essa glória não se aparecerá, não se revelará bela, se revelará cheia de um justo juízo na sua vida. Você precisa do sangue de Cristo, primeiro, para ver a glória de Deus. E segundo, verso 24 de Levítico 9, para você ser tomado de grande alegria. Mas nesta noite pode ser que você não esteja se sentindo assim. Como tantas vezes eu mesmo não me sinto assim tão alegre. Mas o simples fato de você poder saber que há um Deus que te ouve, porque Cristo, o próprio Filho dele, derramou o sangue dele por você, isso já começa a trazer sossego para a sua alma, e do sossego em algum momento, ainda que tarde, mas em algum momento, do sossego virá a alegria. Nesse evento climático, o Senhor demonstra que aceitou tanto os sacerdotes quanto o povo. E essa manifestação, ela não apenas confirmava a aprovação de Deus em relação a esse sistema sacerdotal, mas também simbolizava a presença mesma, íntima de Deus com seu povo. Tal como Deus havia aparecido ao povo lá no Sinai. Volta lá em Êxodo 29:42. Lá no Sinai, antes de Levítico.
Êxodo 29, 42, esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias, de geração em geração. Ofereça-os à entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor. Ali eu virei ao encontro do povo e falarei com você. Deus dando as instruções. Sim, consagrarei a tenda do encontro, o altar, consagrarei Arão, seus filhos, para me servirem como sacerdotes. Veja que Deus disse isso antes de Arão fazer o que fez, no capítulo 32. E depois então que Arão faz tudo o que fez, imagina a mente dele e do povo. Peraí, Deus tinha dito que ia usar Arão, mas olha o que ele fez. Mas a história não é sobre Arão, a história não é sobre Moisés, a história não é sobre você e não é sobre mim. A história é sobre um Deus poderoso que usa pecadores como Arão, você e eu. Por isso, vai ser muito comum e natural que pessoas em algum momento da sua vida joguem na sua cara: você é crentão, né? Você vai dizer: não, eu sou crente, sim. Isso não significa que eu seja perfeito, santinho. Significa que eu reconheço que eu sou um pecador, e que eu erro, e que eu peco, e que eu firo, e que machuco, e trato com indiferença quando não deveria. Significa sim que eu tenho muita coisa de ruim, e sou muito ruim se eu me entregar a mim mesmo. Mas eu sou crente porque o Senhor me deu fé, me deu esperança, derramou o sangue do seu próprio Filho por mim. Essa é a maneira bíblica de você lidar, inclusive, com quem ridiculariza de você. Então Deus disse que viria ao encontro do seu povo. E Ele diz ainda em Êxodo 29, 46, e eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, eu os tirei da terra do Egito a fim de viver no meio deles. Eu tirei vocês da escravidão para viver no meio de vocês. Só que para eu viver no meio de vocês e para vocês virem minha glória, desfrutarem da alegria de ver minha glória, vocês não podem chegar diante de mim de qualquer jeito. É preciso sangue, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por isso que em Levítico 9, 23 e 24, volta para lá, foi por isso que quando eles viram isso, quando eles viram o fogo saindo da presença do Senhor e consumindo o holocausto e a gordura no altar, quando viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Sabe o que você tem aqui em Levítico 9? Você tem em Levítico 9 uma continuidade do evento do Deus de Êxodo, mesmo depois do bezerro de ouro. Isso é magnífico. Porque mesmo depois das suas maiores e mais horríveis quedas, como Israel, liderada por Arão, enquanto Moisés recebia a lei, mesmo depois das suas piores quedas, você pode se levantar, se reerguer e andar de cabeça erguida, porque o sangue do Cordeiro de Deus já foi derramado, e o que cabe a você é simplesmente confessar seu pecado, arrepender-se genuinamente, reconhecer seus pecados, por eles pedir perdão a Deus. É isso que Deus está mostrando para esse povo. Deus desceu no Monte Sinai para entregar a aliança lá em Êxodo, e agora Deus desce sobre o altar por meio do tabernáculo, mesmo depois do bezerro de ouro. E tal como Deus disse que usaria Arão antes do bezerro de ouro acontecer, Deus está usando Arão, porque não é sobre Arão, é sobre o sangue do Cordeiro. Então Deus desce ao povo no Sinai, Deus desce ao povo nesse tabernáculo, aqui em Levítico 9, mas melhor ainda, Hebreus 1, verso 1,
nestes últimos dias, Deus desceu e habitou entre nós, Deus fez tabernáculo entre nós em Jesus Cristo. João 1,14, o verbo se fez carne, a NVT diz assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, melhor do que a glória que eles viram no Sinai, melhor do que a glória que eles viram na tenda do encontro em Levítico 9, a glória de Deus estampada no rosto de Cristo, e você pode vê-la hoje à noite. Até aqui tudo bem, mas veja o que acontece em Levítico 10. Levítico 10. Após a consagração do sacerdote, no capítulo 8, após a realização do primeiro serviço sacerdotal, em Levítico 9, o capítulo 10 nos confronta com uma flagrante violação das regras para o serviço. Um sacrilégio imperdoável da perspectiva humana. Recorde-se, no encerramento do capítulo 9, saiu da presença do Senhor fogo, saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto, e o povo ficou cheio de alegria, prostrado, e sabe o que estava acontecendo no coração dos filhos de Arão? Cobiça, desejo de ser reconhecido pelos homens. Porque enquanto Deus se manifesta em glória, e alguns olham para a glória de Deus sendo manifestada e se alegram genuinamente, outros estão ao redor cobiçando. Lembra de Simão Mago? Lembra daqueles lá no Novo Testamento querendo comprar o poder de Paulo e dos apóstolos? Viam a glória de Deus e queriam comprar a possibilidade de operar os mesmos sinais. Oh, meu povo, a inveja dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, a cobiça, quiseram produzir o fogo que só Deus produz. Não foi suficiente para eles se esbaldarem da glória de Deus, da simplicidade, da beleza simples, da beleza indescritível, mas simples, poderosa, inexplicável. Como que da presença do Senhor sai esse fogo e consome o holocausto e a gordura no altar? Como? Isso era para fazê-los se encher de alegria e de regozijo. Deus se agradou de tudo isso, afinal nós poderemos continuar tendo Deus na intimidade, mas em vez de eles se deleitarem nisso, eles quiseram produzir o mesmo efeito na força do braço. Olha o que eles fizeram no capítulo 10. Eles chegam com fogo não autorizado, fogo estranho, fogo que não havia sido ordenado pelo Senhor. Isso provoca um trágico resultado. O mesmo fogo que anteriormente demonstrou a aceitação divina, consumindo os holocaustos, o mesmo fogo que saiu da presença de Deus para consumir aquelas ofertas, sai da presença de Deus para consumir e matar os filhos do sacerdote, do sumo sacerdote. E isso foi tão chocante para Arão, ele ver seus próprios filhos sendo queimados, vivos, sem poder fazer nada, porque eles viram isso, diante dos olhos deles, eles viram isso, e Moisés fala e diz, olha, verso 3, Deus vai mostrar a santidade dele, Levíticos 10, 3, é sobre a santidade de Deus, é sobre a glória de Deus, como que dizendo, seus filhos profanaram essa santidade, seus filhos trataram com sacrilégio essa glória.
Arão estava tão arrebentado, que Moisés, com a habilidade de um poeta, diz apenas o seguinte: e Arão ficou em silêncio. Sabe o que é isso? Momentos na sua vida em que não te resta outra coisa, você não tem forças sequer para argumentar, para justificar, e Arão ficou em silêncio. E o que dizer? Talvez a culpa rondando o coração desse pai. O que eu vou dizer, Moisés? Eu mesmo fiz o que fiz com bezerro de ouro, meus filhos viram fazer isso. O que eu vou te dizer, Moisés? O que eu vou dizer para o meu Deus? Já se pegou assim? Mas olha o que Nadab e Abiú fizeram. Verso 1, Nadab e Abiú, filho de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incensos. E achando que estavam produzindo um fogo maravilhoso, achando que eles veriam o povo admirado, achando que a glória de Deus a manifestaria. Sim, a glória de Deus se manifestou nesse episódio, a propósito. Só que na forma de juízo. Juízo é manifestação da glória de Deus. A questão é como você vai glorificar a Deus? Sendo objeto do juízo dele? Sendo um vaso de desonra? Ou um vaso de honra? Porque para a glória de Deus, o inferno também existe. Não se iluda. O inferno queimará por toda a eternidade para exaltar, exalar a glória da justiça de Deus. Ponto. A questão esta noite para você é: você glorificará a Deus como sendo um vaso de honra ou um vaso de desonra destinado para destruição? Nadab e Abiú foi vaso de desonra. Eles colocaram brasas, os incensários, salpicaram incenso. Com isso, achando que estavam fazendo grande coisa, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que Deus havia ordenado. Isso é muito sério. Ô meu povo, nós vivemos numa época que não acredita mais que Deus ainda aplica juízo. O mesmo Deus de Levítico 10 é o Deus de Hebreus, onde o autor de Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. Por isso o fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. O Senhor exaltou a glória da sua justiça. Pergunta é: o que teria provocado a ira e o julgamento do Senhor em relação a esse ato de Nadab e Abiú? Afinal de contas, a oferta foi queimada, ou seria queimada com aquele fogo. Será que os fins não justificam os meios? Isso é uma lição para nós, igreja, é uma lição para você, crente. Os meios para Deus importam tanto quanto os fins. Por isso a igreja de Jesus não é pragmática, é teológica. Por isso nós não nos preocupamos em fazer tudo o que funciona, porque às vezes o que funciona não glorifica a Deus, e sim o homem. O que teria feito Deus se desagradar desse fogo? Você pode conjecturar um monte de coisa, mas vamos nos ater ao próprio texto. Olha o verso 3. Levítico 10:3 indica para nós que de alguma forma a glória do Senhor estava sendo usurpada, roubada pelos filhos de Arão. Porque Deus vai falar, através dos lábios de Moisés, para o próprio pai Arão, que Deus se comprometeu em mostrar santidade e mostrar glória diante do povo. Deus quer santidade daqueles que se aproximam dele, verso 3, e Deus quer mostrar glória diante do povo. Então, de algum modo, Moisés está dizendo, como boca de Deus, o seguinte: seus filhos não se aproximaram com santidade,
provavelmente não ofereceram sacrifícios por eles mesmos antes. E seus filhos tentaram fazer de um modo que no final de tudo, eles seriam glorificados e não eu. E Arão ficou em silêncio, como que dizendo, você tem razão, Deus tem razão. Levítico 10, 9, tem uma advertência direta, olha o que diz o texto, Levítico 10, 9, você, Arão, e seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Ora, é estranho esse alerta bem nessa passagem. A não ser que Deus estivesse dizendo o seguinte: Nadab e Abiú entraram bêbados na minha presença. Que isso não se repita. Embriagados, irreverentes. Do contrário, por que esse versículo logo aqui, logo nesse momento? Em vez de cheios do Espírito, embriagados com vinho, com bebida forte. E se havia algo que o profeta, o sacerdote, os reis no Antigo Testamento não podiam fazer, era se embriagar com vinho, para que a mente ficasse plena, limpa, para que eles pudessem ensinar as leis do Senhor. Então Nadab e Abiú não se enchem do Espírito, se embriagam com vinho. Nadab e Abiú não se aproximam com santidade, aproximam-se de Deus sem sangue. Aproximam-se de Deus sem o mediador, aproximam-se de Deus sem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda que com uma excelente boa intenção, com uma boa obra, não são suas boas obras que te aproximam de Deus, pelo contrário, se você tentar se aproximar de Deus, calçado de boas obras, o fogo do Senhor consome você. Terceiro lugar, a oferta rebelde de Nadab e Abiú revela coração desobediente, esse fogo estranho. E o verso 1 diz que eles se recusaram a seguir as instruções, fizeram diferente do que Deus havia ordenado. O que eles fizeram de diferente? Em Levítico 9, 24 é relatado que o próprio Deus enviou fogo do céu para consumir a oferta, simbolizando a aprovação. Esse fogo que Deus mandou e consumiu, deveria ter sido mantido aceso continuamente, de acordo com Levítico 6, 12 e 13. E a ação de Nadab e Abiú revela que esse fogo, que o próprio Deus trouxe sobre o altar, não foi mantido, e eles trouxeram fogo que eles mesmos produziram. Portanto, é o máximo, penso eu, que você pode conjecturar sobre por que Deus não aceitou essa oferta. Uma, sem santidade, roubando a glória de Deus. Outra, embriagados. E outra, não cultivaram a chama do altar, a chama que veio do próprio Deus, e trouxeram um fogo produzido por eles mesmos. Destaque-se o seguinte, você se lembra de 1 Samuel 15? Samuel vira e diz, Deus se agrada mais da obediência do que de holocaustos e sacrifícios, quando ele está dando a bronca em Saul. Rebeldia, vai dizer Samuel, capítulo 15, verso 23, rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Por isso Nadab e Abiú foram consumidos. Nadab e Abiú desconsideraram que a verdadeira adoração exige, primeiro, um coração cheio do Espírito, e não de vinho, ou bebida forte, ou de qualquer outra motivação.
Segundo, a verdadeira adoração requer submissão à palavra de Deus, às Escrituras. Por isso que no culto nós devemos seguir o princípio regulador do culto, segundo a Bíblia. E terceiro, um cultivo diário da chama de Deus no coração. Você não pode buscar chama, fogo estranho de outras coisas, de outros lugares, outras excitações. Essa chama, ela é mantida no seu coração diuturnamente. E essa chama é mantida com você orando, lendo a Bíblia, cultuando com a igreja, participando dos seus pequenos grupos, da escola bíblica dominical, da comunhão dos crentes. Essa chama tem que ser mantida acesa. E quantos crentes, quando essa chama morre, em vez de pedirem que Deus acenda de novo, o que eles fazem? Procuram produzir fogo, trazem fogo estranho. E eu poderia te dar aqui uma dezena de exemplos de como você pode estar puxando fogo estranho para o seu coração que parou de queimar para Deus. Buscando através de manipulação de cultos que são feitos, pensados para mexer com as suas emoções. Isso é fogo estranho. Estímulos motivados por orgulho e vaidade. Conhecimento sem amor é fogo estranho. Portanto, se você sente a chama de Deus apagando no seu coração, a melhor coisa é se aproximar de novo de Deus pelo sangue de Cristo e pedir: ó Senhor, reacenda essa chama. O texto continua, a gente vai prosseguir para terminar. Capítulo 10, de 4 a 7, Moisés instrui os sacerdotes sobre o procedimento. Ele diz que eles deveriam continuar com isso, deveriam comer as ofertas que seriam ainda oferecidas. Ele tenta reconstruir e refazer tudo. Moisés reforça as instruções sobre a porção dos sacerdotes. Só que chega no final do capítulo, ele fica triste, porque ele descobre que os outros 2 filhos de Arão não comeram as ofertas que deveriam ser comidas. Eleazar e Itamar. Todo Itamar é teimoso. Não comeram as ofertas como Deus mandou que comessem. Moisés chega em Arão, dá uma bronca nele. Eu gosto da maneira como esse capítulo termina. Muitas vezes a gente não percebe isso. A gente só se concentra no fogo de Deus queimando Nadab e Abiú. Moisés deu uma lavada em Arão. Capítulo 10, verso 3. E Moisés se limitou a dizer, e Arão ficou em silêncio. Moisés dá as instruções sobre como eles deveriam proceder, diz que Deus falou que eles não deveriam beber vinho nem bebida forte. Moisés reorganiza a bagunça que o sacerdócio, em tão pouco tempo já estava entrando, já estava virando bagunça. Mas aí ele descobre, a partir do verso 16, que os filhos de Arão não comeram as ofertas que deveriam ser comidas. Moisés dá uma bronca, verso 18. Uma vez que o sangue do animal não foi levado ao lugar santo, vocês tinham a obrigação de comer a carne no lugar sagrado, conforme eu ordenei. Moisés, e o medo de queimar ele também. Verso 19, olha como Arão é um outro homem, gente. Arão respondeu a Moisés, hoje meus filhos apresentaram ao Senhor sua oferta pelo pecado e seu holocausto, e no entanto, esta tragédia aconteceu comigo. Sabe por que eu não mandei meus 2 outros filhos comerem a oferta? Fiquei com medo, Moisés. Será que o Senhor teria se agradado se eu tivesse comido a oferta pelo pecado do povo num dia como este? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. A compaixão de Moisés é um negócio impressionante. Demonstrando aqui a compaixão do próprio Deus
com Arão. Gente, o que esses 3 capítulos de Levítico revelam, 8, 9 e 10, é a misericórdia de Deus com seu povo, por meio do sangue, mas também a misericórdia de Deus com um homem que pecou tão feio como Arão, mas Deus o está refazendo. E assim como eu disse no domingo passado, eu repito hoje: não deixe que o seu pecado pese sobre os seus ombros, se você já os lançou na cruz de Cristo. Porque o que o diabo quer é tripudiar com você. O que o diabo quer é escravizar você com o seu sentimento de culpa, de vergonha, de incapacidade. E olha como Deus está tratando esse Arão. Deus foi justo, Deus consumiu Nadab e Abiú, mas Deus foi misericordioso. Moisés, para te dizer a verdade, eu fiquei com medo, eu não sabia o que fazer, fiquei com medo de comer essa oferta, e Deus acabar de matar meus 2 filhos, e sabe lá, até eu mesmo, eu fiquei com medo. Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. A misericórdia de Deus para você hoje à noite, por causa do sangue de Jesus. Vá a Deus com sinceridade, vá a Deus com humildade, vá a Deus como Arão foi aqui. 2 Coríntios 7, verso 1 diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Nesta época marcada por tantos sacrilégios cometidos contra Deus, sacrilégios cometidos contra o próximo, sacrilégios cometidos contra o próprio corpo, o corpo entregue ao descontrole, o corpo entregue à prostituição, o corpo entregue à mutilação sob a influência da revolução transexual. Esse texto de Levítico é para dizer para você que você não pode profanar o que Deus fez santo. Eu termino com essa história bíblica. Se você fizesse uma viagem médio e visitasse as ruínas de um antigo povo pagão, e no meio das ruínas dessa cidade descobrisse um templo ainda em pé, e entrasse nesse templo com sua câmera fotográfica, e se os objetos tivessem sido preservados dentro daquele templo, ou de qualquer templo no mundo antigo pagão, sabe o que você encontraria lá dentro? A imagem do Deus cravada em pedras. Porque dentro do santuário que você tem, é a imagem do Deus, ou dos deuses que se adoram. Termina essa viagem, e digamos que fosse possível você entrar lá no Éden, antes da queda. E a gente sabe, lendo Gênesis 3, verso 8, que todo o entardecer, com a brisa do fim do dia, o que Deus fazia? Ele visitava Adão e Eva. Pois bem, o Éden é o templo, é o lugar sagrado que Deus preparou. E quando você entra no Éden, e aqui eu não tenho tempo para desenvolver toda a teologia bíblica para te mostrar que o Éden é um templo e o final de todas as coisas, com o novo céu e a nova terra, o templo, lá em Apocalipse, enfim. G.K. Bill, ele desenvolve essa teologia muito impressionantemente, os livros dele estão na Vida Nova, ele vai falar do templo. Mas quando você entra no Éden, não tem imagem de Deus, ou tem? Quando você entra no Éden, que é o templo sagrado onde Deus se manifesta aos seus, tem sim lá a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Adão e Eva.
Nos templos pagãos, as imagens dos deuses. No templo de Deus, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe o que isso significa? A forma como nós tratamos ou destratamos do próximo é uma maneira ou de santificar ou de cometer sacrilégio contra coisas sagradas. Por isso nós não matamos, ofendemos, machucamos o próximo. Porque fazer isto é ferir a imagem de Deus. E por isso, você deverá tratar seu corpo com santidade. Você não pode tratar seu corpo em sacrilégio, porque é a imagem de Deus. E se você é crente, o Espírito de Deus habita em você. Portanto, pense nas inúmeras maneiras como você pode profanar seu corpo em sacrilégio. Honre seu casamento. Honre seu corpo. Não mutile seu corpo. Não reconfigure seu corpo. Isso é sacrilégio. A imagem de Deus, a semelhança de Deus estampada em você. Trata o próximo com amor. Nesta noite eu queria que você saísse daqui com essa consciência de que Deus te salva em Jesus para refazer sua vida. Para você não mais tratar seu corpo ou seu próximo de qualquer jeito. Isso é um sacrilégio. E nós vimos o que Deus é capaz de fazer com quem comete sacrilégio. Então nesta noite, pare de mimimi. Pare de se culpar, pare de ficar culpando os outros. Mas fulano, coisa que eu mais detestava era meu pai me chamar num canto e falar assim, tem que falar da sua mãe, papai descia a lenha na minha mãe. Eu sabia o que era verdade, eu sabia o que era mentira. Minha mãe do outro lado, seu pai, papai descia a lenha no meu pai. Eu sabia o que era verdade, eu sabia o que era mentira. Eu acho que eu nunca fiz isso com os meus filhos. Então nesta noite é hora de você virar homem. É hora de você virar mulher. Parar de culpar o outro. Porque sim, os outros pecam contra nós. Meu pai pecava contra minha mãe pecava contra meu pai, eu peco contra a Cris peca contra mim, a gente peca contra todo mundo e todo mundo peca contra nós. Mas vamos crescer? Vamos dizer, Deus, o que em mim precisa ser mudado? E peça que o sangue de Jesus lave esse pecado, purifique esse pecado. E recomece. E recomece em santidade. E fuja do sacrilégio. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, livra-nos do fogo estranho. Abençoe este teu povo com fé, com esperança e com amor. Abra os nossos olhos para os pecados que precisam ser confessados para o Senhor. Para as pessoas a quem devemos pedir perdão e buscar reconciliação. Livra-nos de cometer sacrilégio contra as coisas santas, a começar do próprio corpo, da própria mente. Livra-nos de trazer fogo estranho para o coração e diante do Senhor. Ó Deus, leva-nos a Cristo nesta noite, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No nome dele oramos, agradecidos. Amém.